Olá, pessoas, tudo bem? Como que vocês estão? Espero, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu decidi falar é, atividades que você pode fazer no seu dia a dia que te ajuda com um transtorno psicológico. Como eu falei em alguns vídeos, se é o primeiro vídeo que você está vendo ou o YouTube recomendou para você, eu fui diagnosticado com duas comorbidades, né? Esquizofrenia e ansiedade. A esquizofrenia veio pelo uso de drogas, mais precisamente a maconha. É lógico que as outras drogas que eu cheguei a utilizar, como cocaína, lança-perfume, provavelmente deve ter tido participação nisso. Mas o dia que eu tive surto e o que decorreu a esquizofrenia foi a maconha. E tanto é que se eu fumar um baseado hoje, eu não tenho a reação como um maconheiro normal tem. Eu começo a ter alucinação já de imediato. Foi aí que eu pude constatar que realmente foi a maconha, né? Depois do diagnóstico, porque eu insisti em fumar algumas vezes e eu tinha essa reação. E aí eu percebi que não tinha mais como. Tô há 5 anos sem a utilização. Cocaína faz mais de 15 anos. Enfim, mas não é isso que eu quero falar. E a ansiedade eu tive no escritório de contabilidade, eu sou formado em contabilidade. E, e um belo dia eu tive uma crise de ansiedade e, e, e aí fui buscar ajuda médica e tal. Depois de algum tempo eu fui diagnosticado também. Mas as atividades que eu tenho é mais voltada à esquizofrenia, né? Que é um pouco mais grave, um pouco mais sério. Apesar de eu ter um nível mais baixo da doença, né? Consigo conviver em sociedade, mesmo, só que mesmo assim eu preciso tomar medicação, né? Mas consigo conviver, tanto é que eu sou formado, tudo mais, fiz faculdade, fiz curso técnico, tal, estudo inglês, consigo conviver normalmente. Uma atividade que me ajudou bastante, e depois eu cheguei a ler um livro, que até já mostrei pra vocês, mas vou mostrar de novo pra quem tá chegando agora, que é esse aqui, ó, da Carolina Leaf, Ative o Seu Cérebro. É de uma neurocientista que explica como funciona o nosso cérebro, né? Ela traz alguns ensinamentos e tudo mais. E indico bastante, ele é baratinho, R$ 35, preço médio, e vale muito a pena, me ajudou bastante. E, e é algo que eu já tinha descoberto antes de eu ler esse livro, e o livro me ajudou ainda mais, né? Ele veio reafirmar essa atividade, que é escrever. Então, assim, quando você tá tendo uma crise de ansiedade ou de esquizofrenia, ou se você é autista, tem síndrome de Down, enfim, porque existem vários tipos de comorbidades e de doenças, transtornos psicológicos, né? Bipolaridade, depressão, tudo mais. Uma coisa que você pode fazer é escrever num bloco de notas do seu próprio celular. Não precisa ser num caderno. Você escreve onde você acha melhor, né? Mas eu escrevia no bloco de notas do celular. Porque me ajudava a organizar o pensamento que eu tava tendo. Então muitas vezes eu tava triste, eu tava mal, me sentia pra baixo e tal, por causa dessas alucinações. E aí eu começava a escrever, ó, como se fosse um diário mesmo. Um exemplo. Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho de 2026, estou me sentindo assim assado porque o tempo tá frio e me acordei meio triste e tudo mais. Quis ficar em casa, não quis sair e tudo mais. Um exemplo, tá? Não, não é a realidade que eu tô falando, tá? Só pra você ter uma noção. E começava a escrever, porque isso te ajuda você a pensar no que você tá pensando. E muitas das vezes do caso, eu já ficava bem, quase de imediato. Porque eu começava a pensar no que eu tava pensando. E aí eu via que aquela realidade não era a realidade verdadeira. Ou aquele sentimento não era um sentimento meu, era um sentimento passageiro. É algo que você aprende muito na terapia, né? Que é algo que eu faço e tudo mais, e recomendo. E me ajudava demais, né? Outra atividade que eu faço também, é atividade física. Eu aprendi, né? Porque eu cheguei há um tempo, eu treinava na academia e cheguei a treinar 2 anos, estava bem grande mesmo. Só que aí eu parei
Só que eu voltei faz um ano e um pouquinho, um ano e 3 meses, mais ou menos. E até quando eu tenho crise de ansiedade, a crise que eu tenho, ela acelera meu coração, né? É a única assistência que eu tenho. Eu não tenho sudorese, nem nada, nem tremeliques, né? Tremedeira. É só acelerar o coração e começa pensamentos como se fosse uma crise de pânico, sabe? Pensamentos nocivos. Por exemplo, se eu tô dirigindo, você vai sofrer um acidente, você vai bater o carro, vai vir um cara e vai te assaltar. Aí você começa a ficar olhando o retrovisor, tanto lateral quanto o traseiro, assustado e tudo mais, sabe? Coisas assim. E quando eu tinha essas crises e eu tava ocioso em casa, eu ia treinar. E por mais que o coração tava acelerado e eu tava tendo essas crises, por ser um ambiente que eu já tô familiarizado, me ajudava demais. E passava alguns minutos e passava a crise, tá? Então, é algo que me ajudou bastante. Outra coisa que eu indico, não só se você tem algum transtorno psicológico, mas como cidadão normal, a praticar um instrumento musical. Eu toco contrabaixo, foi o primeiro instrumento que eu aprendi, toco violão. E, cara, ajuda demais, porque exige de você uma disciplina. Se você não estuda, se você não pratica, você não exerce, você não aprende. Desenvolve seu cognitivo. E é muito recreativo, sabe? Eu sou músico, né? E, cara, o músico ele tem muito um envolvimento com o instrumento que ele toca. Quando ele toma gosto mesmo, ele desenvolve uma química com o instrumento, sabe? Que é próprio de cada músico, de cada pessoa. E ajuda demais. Então, assim, são atividades que você pode exercer também. Natação, cheguei a fazer também. Ajuda demais. Então, assim, busca descobrir qual atividade você mais gosta. A que eu mais gosto dessas três é escrever, apesar de fazer todas, de praticar as três. A que eu mais faço é escrever. E foi a que me ajudou demais. Então, assim, se você não gosta de escrever, talvez você goste de cantar. Então, assim, começa a testar até descobrir as atividades que você mais gosta de fazer que te ajuda, tá? Escrever é muito bom porque ajuda você refletir no que você está pensando, tá? Então, eu faço a ressalva. Se você busca testar essa atividade, que ela é muito boa, ajuda demais, tá certo? Já me prolonguei demais. Fazia um tempo que eu tava meio sumido, mas como eu falei, o intuito do canal não é ganhar like, e sim trazer uma consciência para as pessoas que não conhecem os transtornos psicológicos e para aqueles que sofrem disso ajudar de alguma certa forma, tá certo?